de maio de 2017. Vivemos, de verdade, em um país livre? Possivelmente, grande parte da população brasileira não se questionaria a respeito disso. Mas nos cabe lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a extinguir oficialmente a escravidão do negro. Mas quais consequências são vivenciadas por cada um de nós em decorrência desse episódio? A Prefeitura de Araraquara convida toda a população a fazer uma reflexão sobre o que, de fato, significou o episódio da abolição da escravidão na nossa história. E de quebra nos deixa um questionamento. Somos, todas e todos, você e eu, realmente livres? Foram os africanos que estabeleceram a nossa economia. Foram os africanos que produziram a nossa cultura. Foram os africanos que produziram, inclusive, a nossa língua portuguesa. Portanto, o Brasil vive um cenário paradoxal. O conquistador é português, mas o colonizador é o africano. O machismo presente no Brasil submeteu fundamentalmente quem? A mulher negra. Só podemos falar de miscigenação nesse país, em grande medida, pelo estupro das mulheres negras. A África veio para o Brasil, construiu o Brasil. E qual é a dívida que nós brasileiros temos com a África? É imensa, ela é impagável. E é nesse contexto que a gente pode discutir o 13 de maio, o 20 de novembro e tantas outras datas. O significado comumente dado ao 13 de maio nos remete muito à ideia da liberdade da Princesa Isabel como alguém que garante, né, uma transformação numa realidade, dando direitos a pessoas que não eram nem vistas como seres humanos de fato. Nós precisamos pensar que o 3 de maio é uma data importante para um país que precisava se organizar como um país moderno e que teria uma república logo adiante, né? E a partir desse momento considera todos como um povo. O que a gente precisa pensar é que isso não diminuiu, né, o impacto do racismo entre nós e não garantiu de fato liberdade para essas pessoas. Como que as empresas hoje em dia têm nos seus cargos de poder, tipo diretorias, executivos, menos de 5% de negros? A pessoa que está contratando esses negros, ela entende a conjuntura, ela entende os processos históricos, ela entende a condição social hoje que o negro tem que enfrentar no Brasil? Qual seria a possibilidade de o sujeito que vai me contratar se despir das suas representações construídas ao longo da história de que o negro é incapaz? E eu passo pela faculdade de odontologia e eu sempre me pergunto, será que nessa faculdade de odontologia não tem dentistas negros? Porque quando você tem consciência da sua condição, você tem consciência também do que é preciso fazer para tornar a situação onde você está inserido igualitária. Bom, a juventude negra, né, no nosso país, ela herda de forma muito perversa a condição de antecedência de escravos, ou seja, de ter sido escravizados. Ela é uma população que herdou de forma muito direta, né, os problemas sociais não resolvidos com a abolição da escravatura. O maior aparato do Estado que aparece, né, para essa juventude é exatamente o aparato repressor, que é a polícia. O Estado não criou políticas públicas que equilibrassem, né, entre negros e brancos condições de acesso a bens, a serviços e às políticas públicas do próprio Estado. Estamos aquém de viver num país laico, com todas as religiões, tendo liberdade de expressão. É muito difícil ainda viver no Brasil com as religiões de matrizes africanas, né? Hoje você tem que morar em chácara, né? Ter candomblés em chácaras, lugares afastados, para poder cultuar a sua religião. Porque dentro da cidade mesmo está praticamente impossível. Nós cultuamos a natureza, cultuamos energias positivas. Então essa energia que a gente cultua, ela não vai fazer mal a ninguém, ela só faz o bem. A religiosidade que vem da África, para mim, ela é muito importante porque é uma questão familiar, passado de pai para filho, de filho para neto e por aí adiante, né? No espaço escolar é muito comum a gente vivenciar situações de racismo e existem pesquisas que evidenciam
que a escola é o primeiro lugar onde o racismo acontece. Nesse sentido, se faz necessário trabalharmos numa perspectiva de combate ao racismo. Em nosso cotidiano, a gente vê dentro da escola a história do negro ele sendo trabalhado a partir da abolição da escravatura. Mas como que foi a história do negro anterior a esse processo aqui no país? Quais as consequências dessa abolição? É necessário que isso aconteça para que nós possamos refletir as nossas práticas pedagógicas e, de alguma forma, contribuir para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, né, no sentido de implementar efetivamente a Lei 10.639. Tem uma diferenciação quando chega um paciente negro para ser atendido. Ele é ignorado, ele é rotulado e ele espera mais. Porque a pessoa tem a queixa, tem o sintoma, mas é taxado como drogado. Então, há de se ver isso com mais cautela, com mais cuidado. Há muito ainda que se evoluir no atendimento, no tratamento, na continuidade de esclarecimentos quanto à saúde, a preservação da saúde e a prevenção de saúde. Para além das injustiças ligadas ao sistema escravista, o racismo pode ser entendido como um elemento que estrutura as relações sociais em todos os níveis ao longo dos séculos. Sendo assim, entendemos que não somos, todas e todos, realmente livres. Por isso, são muito importantes as ações políticas que discutam, repensem e proponham o enfrentamento ao racismo. Não somente por ocasião e na oportunidade do mês de maio, mas permanentemente em todas as esferas da vida social. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.